Você pode estar enfrentando um problema silencioso que afeta milhões de pessoas e que pode levar à obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até problemas neurológicos. Estamos falando da resistência à insulina, um distúrbio metabólico grave que começa de forma silenciosa e pode progredir por anos sem sintomas. Mas a boa notícia é que você pode combatê-la com estratégias simples, naturais e cientificamente comprovadas. Neste vídeo, vamos mostrar como reduzir sua resistência à insulina de forma prática e segura e recuperar o controle sobre sua saúde e seu apetite. A nossa recomendação é que você combine a primeira estratégia com a última, então fique até o final. Primeira estratégia: o jejum intermitente é uma estratégia poderosa contra a resistência à insulina. Esta é a estratégia preferida dos preguiçosos, pois ela funciona mesmo sem a prática de exercício. Mas claro que, quando combinada com exercício, as coisas acontecem muito mais rápido e de forma muito mais saudável. E você vai entender o porquê disso nesse vídeo. Mas por que o jejum intermitente funciona tão bem? Durante o jejum, os níveis de insulina naturalmente caem. Com menos insulina circulando, as células voltam a se tornar mais sensíveis a ela. Além disso, durante o jejum, as células são obrigadas a usar seus estoques de energia, esvaziando estes estoques. Isso naturalmente abre caminho para que as células desliguem os mecanismos de resistência à insulina. É como dar um descanso ao organismo e permitir que ele se regule. Para entender melhor, veja nosso vídeo que explica como a resistência à insulina funciona. Ao espaçar as refeições, você dá tempo para o corpo acessar os estoques de energia acumulados. Isso ajuda a queimar gordura e estabiliza os níveis de açúcar no sangue. Não se trata de passar fome. O melhor protocolo de jejum intermitente e o que mais benefícios foram confirmados pelas pesquisas é o 16 por 8, jejum de 16 horas, e janela de alimentação de 8 horas. E o mais importante, ele pode ser adaptado à sua rotina. Na prática, seria tomar somente um chá ou um café sem açúcar pela manhã, e só fazer a primeira refeição ao meio-dia. Aí você pode se alimentar até às 8 horas da noite. É um protocolo bem simples e que a maioria das pessoas se adaptam bem. Você pode adaptar seu protocolo para o que melhor te convier. O importante é fazer isso de forma consistente e regular, e quando se alimentar, coma alimentos saudáveis. Estratégia 2: quando se alimentar, faça uma alimentação saudável. Mudar a alimentação pode ser muito mais simples do que parece, e deve ser assim mesmo, pois se você complicar, vai acabar desistindo. Comer comida de verdade ajuda a vencer a resistência à insulina. Além disso, quando a base da sua alimentação estiver correta, você sempre vai poder dar uma quebrada de vez em quando, comendo uma pequena besteira. O importante é que a base de sua alimentação seja saudável. Primeiro, corte o açúcar e reduza ao máximo os carboidratos refinados. Tanto os açúcares como os carboidratos refinados causam picos de glicose no sangue, o que exige uma grande liberação de insulina. Isso contribui diretamente para a resistência à insulina. Evite carboidratos de cor clara, pois estes são os que têm alto índice glicêmico. Prefira pães e tubérculos de cores mais escuras. Isso faz toda a diferença para proteger seu fígado. Depois, aumente o consumo de fibras alimentares. As fibras alimentares retardam a absorção da glicose, diminuem o índice glicêmico das refeições e alimentam as bactérias boas do intestino. Fibras alimentares estão presentes em frutas, vegetais, sementes, leguminosas e grãos integrais. Alimentar as bactérias do intestino é fundamental para reduzir a inflamação e a resistência à insulina. Não entre na paranoia de tirar toda a gordura de sua alimentação. Inclua na sua dieta gorduras saudáveis. Abacate, azeite de oliva, castanhas, peixes ricos em ômega 3. Mas atenção! Excesso de gordura pode fazer mal. Por outro lado, gordura de menos é muito pior.
pouca gordura desequilibra o metabolismo. Se não tiver gordura na sua dieta, você vai ficar com fome mais cedo e acabar ingerindo porcarias entre as refeições. Pior ainda, sem gordura na dieta, você pode ficar com muita fome e entrar em compulsão alimentar. O segredo está no equilíbrio. Evite exageros de qualquer tipo, principalmente com alimentos de alto índice glicêmico. Mas o que é isso? O índice glicêmico mede a velocidade com que um alimento eleva a glicose no sangue. Pães brancos, doces, sucos, massas refinadas. Esses são alimentos perigosos. Evite comer estas coisas e, quando comer, coma apenas pequenas porções combinadas com saladas e vegetais. As fibras alimentares atrasam a absorção destes açúcares, protegendo seu fígado e alimentando suas bactérias boas do intestino. E o mais importante, ingira todos os 3 macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. Quando falta um deles, o cérebro sente que a refeição está incompleta e não gera saciedade de forma adequada. Isso faz com que você volte a sentir fome logo em seguida. E você talvez já conheça isso, não é mesmo? Pois os pesquisadores já mostraram que, se faltar um dos macronutrientes, você certamente terá mais trabalho em conseguir controlar sua fome. O nosso sistema tem mecanismos específicos para medir todos os nutrientes que você ingeriu. Veja nosso vídeo sobre controle do apetite. Para uma refeição balanceada, não precisa ser perito em nutrição. Na prática, basta você imaginar o prato dividido em 4 partes: 2 partes com vegetais e frutas, uma parte com fonte de proteínas, como ovos, carne, peixe, frango ou leguminosas, e uma parte com fonte de carboidratos saudáveis, como arroz integral, batata doce ou grão de bico, por exemplo. Essa divisão simples é prática e garante reequilibrar seu metabolismo. Terceira estratégia: pratique exercício físico. O exercício físico é um remédio natural contra a resistência à insulina. E isso não é força de expressão. Quando você se exercita, os músculos consomem energia. Essa energia vem da glicose, armazenada dentro das células. E ao esvaziar esses estoques, o corpo precisa puxar mais glicose do sangue. Resultado: os músculos se tornam mais sensíveis à insulina. E como a resistência à insulina é regulada célula por célula, ao melhorar a sensibilidade em grandes massas musculares, como pernas e costas, você melhora o sistema inteiro. Mas o exercício libera hormônios anti-inflamatórios, reduz o estresse, melhora o sono e ajuda a regular o apetite. Não precisa ser nada extremo. Evite se machucar. A atividade física precisa ser algo divertido e que você deseje fazer regularmente. Caminhadas rápidas, musculação com cuidado e técnica, pedaladas, dança, natação. O mais importante é manter regularidade e intensidade moderada. O exercício intenso também é bom, mas não é para todo mundo. Evite lesões. O corpo responde ao estímulo repetido e regular, não à exaustão pontual. Outras estratégias. Há muitas dietas que circulam por aí como solução mágica. Entre elas, a low carb, a cetogênica, a low fat, ou mesmo dietas hipocalóricas combinadas com exercícios intensos. Embora possam funcionar em curto prazo, muitas vezes são difíceis de manter e podem gerar efeitos colaterais. Apesar de funcionarem, não são as mais recomendáveis como estratégia de primeira linha. O melhor caminho continua sendo a mudança de hábitos sustentáveis e realistas. As dietas balanceadas são, sem dúvida, a melhor forma de se perder peso sem sofrimento e se divertindo mais. Proibir alimentos saudáveis não é muito legal, nem é uma recomendação sustentável. O segredo está na dose. A melhor estratégia de todas. Siga estes 3 princípios simples. Isso sempre funciona.
Se quiser uma regra simples para reduzir a resistência à insulina e proteger seu metabolismo, tenha estes três princípios na sua cabeça. 1. Proteja seu fígado. Evite sobrecarregar o órgão com glicose rápida, presente em açúcares e carboidratos de cor clara, como pão branco, arroz branco e farinha refinada. 2. Alimente suas bactérias. A microbiota intestinal tem papel direto na regulação do metabolismo. Fibras alimentares são o principal alimento das bactérias boas do seu intestino. Elas precisam estar fortes para impedir que as bactérias ruins cresçam. Sim, elas estão sempre competindo, então você precisa alimentar as bactérias boas, que são exatamente as que gostam de fibras. Então, descubra os prazeres na ingestão de vegetais e grãos integrais. Existem preparações deliciosas e você pode adicionar molhos deliciosos, sem nenhuma dor na consciência. 3. Gaste o estoque de energia armazenado. O corpo armazena energia em excesso. Exercite-se para gastar o que está acumulado. E lembre, o exercício precisa ser diário, moderado e, de preferência, prazeroso. Procure se divertir com isso. A melhor dica do dia: se você combinar o jejum intermitente a uma dieta balanceada sem produtos açucarados, rica em fibras e com todos os macronutrientes, além da prática regular de exercícios físicos, você estará no caminho mais rápido para reduzir sua resistência à insulina, como num piscar de olhos. E o mais impressionante, esses resultados podem aparecer em poucos dias, fazendo você retomar o controle de seu apetite. Mas atenção! Existem coisas que atrapalham o processo. Alguns fatores sabotam a melhora da sensibilidade à insulina. Sono inadequado, que desregula os hormônios do apetite. Estresse crônico, que eleva o cortisol, um hormônio que favorece o acúmulo de gordura. Tabagismo e alcoolismo, que inflamam o organismo e prejudicam o metabolismo da glicose. Então, para terminar, vamos revisar. Resumindo, corte o açúcar, aumente as fibras, movimente-se todos os dias, e seu corpo fará o resto. Associe isso ao jejum intermitente se quiser. A resistência à insulina pode ser revertida e você pode recuperar seu metabolismo. Se você gostou deste conteúdo, siga agora a playlist Metabolismo do canal. Lá você encontra vídeos complementares sobre hormônios, controle do apetite, perda de peso e muito mais. Até o próximo vídeo.